Pois é, eu vou falar sobre esse assunto que é muito polêmico, né? Bolsonaro e polêmica é a mesma coisa praticamente, né? Então antes de você colocar Bolsomito, Bolsonaro 2018, ouve e assista com calma esse vídeo, porque eu não vou ser agressivo, eu não vou falar que ele tá errado, eu só vou questionar um monte de coisas que ele falou, tá? E antes que você diga, você é de esquerda, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou só mais um cara que, como você talvez, tá desesperado por um país melhor. Eu tô muito desesperado para encontrar alguém, talvez se alguém nem exista, que dê uma ponta de esperança, porque salvar não vai, né? Mas dê um ponto de esperança pra gente. E eu vou ler algumas coisas aqui que o Bolsonaro disse que talvez esse seja o cara que não é o cara que representa o que eu penso, entende? Então não é o cara que tá errado, eu nem sei se ele, não quero colocar aqui que ele tá errado ou não. Mas que a minha forma de pensar é muito esquisita, a forma de pensar dele, né? Então, vamos lá. Eu queria fazer tipo umas 10 mais bizarrices ditas pelo Bolsonaro. Eu não consegui, pensei em fazer 15, não consegui, pensei em fazer 20. E eu cheguei acho que em 26. Que eu também tirei umas coisas aí que também a mídia é difícil, né? A mídia quer ver nego queimar na fogueira, mesmo que seja um inimigo que pareça muito provável para todo mundo, né? Mas vamos lá, vamos começar. Ele deu uma entrevista no Roda Viva faz pouco tempo, ele disse aqui: tenho mais de 500 projetos apresentados em 27 anos. Na verdade, são 176 e 2 foram aprovados. Para tanto tempo que ele tem como deputado federal, é bastante pouco mesmo você pensar, né? Ele diz que não abre concessão, que ele não é comprado, mas, cara, 2 aprovados é... O que me faz pensar que ele está aparecendo muito mais pelo que diz esse vídeo, por exemplo. Eu não estou fazendo esse vídeo por conta desses 2 projetos aprovados. Eu não estou fazendo por conta dos 176 que ele apresentou, estou fazendo por conta das bobagens que ele fala. Ah, mas que bobagem! Porque, inclusive, quando teve o Roda Viva, eu falei, cara, esse cara fala muita bobagem. E nego já veio perguntar, ah, mas que bobagem, para já se preparar para se defender. Então eu resolvi listar aqui, vai ter mais, hein? Isso é só a primeira, a segunda. O sentimento que tenho nas ruas é que tenho mais votos que o Lula. Então, Bolsonaro, é muito louco, né? Porque quando eu fazia o CQC, muita gente me parava na rua e falava que gostava do meu trabalho e tudo mais. Hoje em dia ainda, né? Apesar de não estar na televisão, as pessoas me param na rua e falam, ah, eu gosto muito do seu trabalho. Isso não quer dizer que só porque meia dúzia de gato pingado me param na rua, ou que sejam 1000, ou que fossem 2000 pessoas que me paravam na época, significa que eu era a pessoa preferida do CQC para a pessoa, entende? Não quer dizer que por você ser muito parado na rua, as pessoas gostam mais de você do que do Lula. Você teria que parar a 180 bilhões de pessoas que vivem no país pra gente saber, não é mesmo? Então, peraí, vamos com calma. A próxima, ele falou no CQC sobre as cotas raciais nas universidades. Eu não entraria em um avião pilotado por um cotista, nem aceitaria ser operado por um médico cotista. O que eu entendo que ele quer dizer aqui, porque ele tem um discurso que é o seguinte: como você vai criar cota se todo mundo tem que ser igual? É por meritocracia, certo? As pessoas têm que ter chances iguais. Então, se você cria uma cota, o que ele quer dizer bom, eu crio uma cota, então, e alguém que é menos preparado pode chegar num cargo ou em algum lugar e tirar um lugar de uma pessoa mais preparada. Faz algum sentido, mas não quer dizer que todo mundo que é cotista pode ter um problema no trabalho que ela desenvolve, entende? Então você está generalizando aqui. Como você generalizou também na questão das pessoas pararem você na rua. Então tem um problema de generalização, ele generaliza muito, cara. Então quer dizer que se tiver um cara dentro de um avião que é piloto, esse cara é cotista, não significa que ele seja um cara bom também? Então tem exceções à sua regra, não é? Ao ser perguntado por um vendedor ambulante em 2013 se o transporte público não seria melhor caso políticos utilizassem o serviço, estivessem ali para utilizar. Fui ser deputado federal para não andar de ônibus, Fusca, van e morar bem. Então, daí mais uma vez você faz uma coisa que é muito ruim, que é colocar o político num pedestal que não deveria estar, né? Ou seja, por que o político ele tem que ser melhor do que um cidadão comum? Se você é um cara que é deputado federal e foi votado por não sei quantos eleitores, eu não fiz essa pesquisa, mas você é a voz dessas pessoas lá,
por que não tentar falar como essas pessoas também, né? Ou seja, representar essas pessoas não dessa forma, porque é meio arrogante o que você fala aqui, né? Desse jeito. Sem ódio, hein? Sem ódio, vamos com calma. Só tô começando aqui. Aí ele numa entrevista para a revista Época em 2011, ele fala: sou preconceituoso, com muito orgulho. Fica difícil de começar a defender você, Bolsonaro, porque, poxa vida, cara, porque daí o discurso de ódio começa a acontecer, né? Se não através de você, através dos seus eleitores, as pessoas que olham você, gostam de você e começam a ver que essa maneira sua de falar, ou seja, um político, um representante deles, é a melhor forma, é uma forma que representa eles. Então, é complicado, né? E lembrando, é um cara que já é deputado federal e é um cara que talvez seja presidente, então ele podia ser mais ameno, né? Angustia um pouco, cara. Mas aí vai lá, ele tá fazendo um dia um discurso, eu tenho um vídeo na internet, eu não consegui saber que ano que é esse discurso, tá? Mas ele fala: vamos fazer um Brasil para as maiorias. As minorias têm de se curvar para as maiorias. As leis devem existir para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Então, quando a gente pensa em minoria, né, em maioria, a gente está pensando em minoria, negros, mulheres, gays, religiosos. Você não colocou... Porque aqui é engraçado, porque nessa pesquisa que eu fiz, você não ataca muito religião, né? Que é uma coisa que você acredita. Então, é um discurso um pouco desequilibrado, né? De qualquer forma, por mais que você não fale de religião, quando você fala dessas minorias, é um pouco problemático, né? Eu não vou nem entrar muito em por quê. Porque é só a gente pensar um pouco no mundo que a gente vive, né? Enquanto as pessoas todas já sofreram, né? Mas enfim, calma lá, vamos lá. Aí eu separei por tópicos aqui algumas coisas que ele fala, que é auxílio moradia. Ele fala o seguinte, porque ele foi questionado pelo jornal Folha de São Paulo, em 2017, se ele usou o dinheiro do benefício para comprar o apartamento, mesmo tendo imóvel próprio em Brasília. E a resposta foi: como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava para comer gente. Mais uma vez, cara, o cara ele é um político, o cara não mede as palavras que ele diz. Eu entendo que talvez ele queira ser um pouco folclórico, queira chamar atenção através da polêmica. Eu até entendo isso, porque ele quer ser midiático e tá... Mas me parece que ele não tem um filtro que impeça o cara de falar bobagem. Aí ele continua falando: o dinheiro que entrava do auxílio moradia, eu dormi em hotel. Dormi em casa de colega militar em Brasília. O dinheiro foi gasto em alguma coisa ou você quer que eu preste continha? Olha, recebi 3 mil, gastei 2 mil em hotel, vou devolver 1.000. Tem cabimento isso? Sim, tem cabimento, porque se você é político e você está usando o dinheiro público, tem total cabimento você prestar contas. Senão, mais uma vez, se você fala isso, o cara que varre a rua, que tem um pouco menos de instrução, vai pensar: bom, então eu posso fazer isso também. Se eu achar dinheiro aqui na rua e eu souber de quem é, eu vou guardar para mim, porque tudo bem. Eu vou prestar conta disso? Não sei se foi a melhor analogia, mas dá para entender? Dá para entender, né, Bolsonaro, que você pode influenciar mal, né? Aí o assunto vira mulheres. No programa da Luciana Gimenez, que eu nem sei o que ele foi fazer nesse programa, mas enfim, ele diz: tem muita mulher que é competente. Ou seja, mais uma vez ele generaliza, né? Você, nem sei mais, eu tô falando com você, né, Bolsonaro? Eu comecei falando com você. Você generaliza. Como assim tem muita mulher que é competente? É como se você falasse... Tudo bem que nem todas as mulheres são competentes, mas quando você fala que tem mulher muito competente, parece que tem 2 ou 3 numa vastidão que é o Brasil. Estranho, você vai juntando as coisas, né? Porque se eu leio isso aqui pra você, tem muita mulher que é competente, pode até parecer uma piada. Machista, mas uma piada. Mas se você vai juntando as coisas, você vai vendo que é um perfil dele, né? É um perfil estranho. Daí, numa entrevista que ele deu para o jornal Zero Hora em 2015, mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Quando ela voltar da licença maternidade, vai ter mais 1 mês de férias, ou seja, trabalhou 5 meses em 1 ano. Porque não dá para trabalhar. Se você cuidar de uma criança sozinho, se você pudesse amamentar uma criança, você ia saber o quão... Eu tô explicando isso?
Eu nem precisava explicar esse tipo de pensamento, pelo amor de Deus. E tem gente, inclusive, que acha que a mulher deve ganhar mais porque engravida, porque é até justo, não é? Você parar pra pensar. Parece um pensamento muito antigo, assim, muito antigo de quando a mulher ficava dentro da casa só e lavava roupa e, né? Que é uma coisa que o Temer disse, né? Enfim, estamos falando do Bolsonaro. Cara, é engraçado que vai dando vergonha de ler, mas é bizarro. Aí ele deu uma palestra no Clube Hebraica em 2017 falando: fui com os meus 3 filhos, o outro foi também, foram 4. Eu tenho o 5º também, o 5º eu dei uma fraquejada. Foram 4 homens, a 5ª eu dei uma fraquejada e veio mulher. Ou seja, mais uma vez ele dá uma diminuída como se a mulher não fosse capaz de fazer o que ele faz, por exemplo, né? Talvez não, talvez uma mulher não seja capaz de fazer o que ele faz e falar as coisas que ele fala. Talvez você tenha razão nisso. Para a deputada federal Maria do Rosário, essa aqui é bem polêmica mesmo, né? Foi em 2014. O vídeo é o seguinte, a Maria do Rosário chama ele de estuprador. Eu entendo, ela fez uma coisa que também é grave, não é legal um cara ser chamado de estuprador. Eu não gostaria de ser chamado de estuprador. A diferença é que ele virou para ela, você virou para ela e falou: não te estupro porque você não merece. De novo, pode ser uma piada, isso aqui lido de uma forma completamente descontextualizada, pode ter alguma graça, mas é bizarro, né? Porque é como se tivessem mulheres que merecessem ser estupradas. De novo, uma piada que pode ser machista, muito, enfim, mas é bizarro. Mas aí ele tenta arrumar, porque depois ele foi perguntado de novo e ele tenta arrumar isso, né? Numa outra entrevista. Ele fala: fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Porque foi um discurso na Câmara, em 2003. Então ele foi explicar a frase. Ela não merece ser estuprada porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia. Não faz meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas se fosse não iria estuprar porque não merece. É um pensamento muito louco, muito maluco, que é difícil até de dissecar esse pensamento. Quer dizer que se ela fosse bonita, ela mereceria, ou se ela fosse, ela mereceria. Se ele fosse um estuprador, ele estupraria ela. É muito ruim quando você começa a fazer uma piada ou outra de estupro. Quando você é humorista já é difícil, né? É um assunto bem delicado. Agora, quando você é um político, de novo, que representa o teu país, cara, deputado federal. Vamos para os gays agora. No CQC, programa que eu fazia parte, ele foi perguntado o que faria se tivesse um filho gay. Aí ele fala: isso nem me passa pela cabeça. Eu dei uma boa educação, fui pai presente, não corro esse risco. O que também é absurdo, né? Quer dizer que se ele é um cara que educa bem, se é um cara que educa no seu pensamento, nenhum filho de professor é gay, porque ele educa bem seu filho. Faz o menor sentido isso que você fala, né? Aí num outro discurso, no plenário em 2011, ele fala: o kit gay não foi sepultado ainda. Dilma Rousseff, pare de mentir. Se gosta de homossexual, assume. Se o teu negócio é amor com homossexual, assuma. Ou seja, ele está sendo preconceituoso, daí falar que ela é homossexual, falar... De novo, bizarro, é bizarro. É bizarro ele falar uma coisa dessa. É bizarro. Programa da TV Câmara, em 2010. O filho começa a ficar assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Já ouvi de alguns aqui. Olha, ainda bem que levei umas palmadas. Meu pai me ensinou a ser homem. Ou seja, na porrada você endireita uma pessoa. É muito esquisito. Ou seja, se você dá amor e carinho pro teu filho, que é diferente de porrada, ele vai ser gay. Então todo pai ou mãe que dê amor e afeto, ele vai ser gay. É um pensamento muito esquisito, né? Daí ele deu uma entrevista sobre o mesmo assunto para a revista Playboy em 2011. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. De novo, se você tem um eleitor que pensa aproximadamente como você e ele tem um filho gay, é assim que ele vai agir com o filho dele. Ou se ele não agir assim, a tendência é muito grande de ele... Poxa, se o cara que é presidente da República, que é o maior cargo do país, pensa assim, talvez eu esteja certo. É como se você influenciasse mesmo ele, entende? Puxa vida, né? Então daí, sobre o mesmo assunto, né? O FHC, Fernando Henrique, ele segurou uma bandeira com as cores do arco-íris, que é a bandeira que representa, né, a causa.
em defesa da união homoafetiva. Isso foi em 2002. Ele falou, eu não vou combater nem discriminar, mas se eu vir dois homens se beijando na rua, eu vou bater. Quer dizer, né, de novo, reitero o que eu estava falando lá, ou seja, ou você é do jeito que eu penso que você tem que ser, ou você na porrada vai deixar de ser do jeito que eu acho que você tem que ser. Porque o teu jeito de ser tá errado, porque não é igual ao meu jeito de ser. Para um presidente, cara, eu espero isso, sei lá, do meu vô, entende? Que viveu numa outra época. Agora, do presidente, cara. Sobre negros agora. No CQC também, esse aqui também é um pouco confuso, porque tem até o vídeo aqui que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Ele é meio confuso porque dá a entender que o Bolsonaro não entendeu a pergunta, mas mesmo assim fica um pouco claro. A Preta Gil perguntou, se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô Preta, não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, como se namorar com uma negra fosse ser promíscuo, então parece que ele não entendeu a pergunta. Eu não corro esse risco, meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Então, vamos ver que é difícil, né? Vamos supor que ele tenha entendido que é gay. Então, todo gay é promíscuo no pensamento dele. Todo gay, qualquer um, por ser gay, é promíscuo. Ou seja, se eu tenho vontade de beijar outro cara, eu sou promíscuo, mesmo que eu faça entre quatro paredes. É a minha vontade. Então, eu sou promíscuo. É difícil de entender, né? Mas ele responde isso para a pergunta que foi se apaixonasse por uma negra. É muito confuso isso aqui, é difícil, mas de qualquer forma, mesmo se fosse por um gay, é uma resposta muito esquisita. E ele, quando ele fala que o ambiente, lamentavelmente, é o teu, quando ele fala isso, claro, a gente sabe que ela é filha do Gilberto Gil, então ele meio que indica que por ser um ambiente de artistas, é um meio promíscuo, é um meio gay, é um meio onde as pessoas se beijam se são do mesmo sexo. É muito esquisito, é um pensamento... É preconceituoso mesmo, né? Porque ele coloca tudo num balaio e bota ali, e fala, e foda-se. Aí numa palestra no Clube Hebraico, que foi no Rio de Janeiro em 2017. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de 1 bilhão por ano é gastado com eles. Eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer dizer que a gente precisa pensar com quem que a gente gasta o dinheiro público. Que é o mesmo cara que diz que usa o dinheiro público para não prestar contas dele, né? É a mesma coisa. Tá, nesse sentido que você não tem que gastar com qualquer um, ele tá falando que não deve se gastar com quilombola. O que já é bizarro, é um pensamento muito esquisito também. Mas quando ele usa esse termo aqui, 7 arrobas, arroba você pesa gado, você está comparando com animal. E arroba também era usado na época dos escravos, então é muito esquisito. Mais uma vez, um candidato à presidência usar esse tipo de palavreado para um provável público, nem público, né? Não é o público dele. Talvez seja eleitor, né? Ah, cara, é tão esquisito. Aí no Roda Viva desse ano mesmo, ele falou, os portugueses nem pisaram na África, os próprios negros que entregavam os escravos. O que é bizarro, né? Porque tem país dentro da África que fala português, língua portuguesa, então, enfim, vamos lá. Aí a gente vai para a ditadura. Em participação no programa Pânico na Rádio Jovem Pan em 2016. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Tem vários documentários na Netflix que falam exatamente sobre uma coisa que pode ter a ver com isso aqui. Tem um que chama Confession Tapes, que são pessoas que confessam assassinatos. São réus confessos, gravados. E depois vai se estudar e ver que a pessoa não tem nada a ver com isso. É muito mais comum do que se imagina. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você pensa, bom, se o cara está ali preso, é ele porque ele está errado. Não, talvez ele não esteja errado. Talvez nem tenha sido ele que tenha feito o que quer que seja. Então, assim, o problema da tortura e de você matar, ou de você não torturar e matar, é que você pode matar e torturar um inocente. Então, mais uma vez, ele generaliza de um jeito muito bizarro aqui, ou seja, todo mundo que foi torturado, todo mundo que participou da revolução, qualquer coisa assim, estava errado. Então, de novo, né? Mais uma vez. Aí, de novo, ele fala sobre a ditadura chilena de Pinochet em entrevista à revista Veja em 98. Pinochet devia ter matado mais gente, que reitera o que eu estava falando lá em cima. Quer dizer, todo mundo que
que é alvo, aqui ele precisa matar, vai morrer. Esquisito. Em 99, num programa de TV, ao defender o fechamento do Congresso Nacional. No período da ditadura, deviam ter fuzilado uns 30 mil corruptos, a começar pelo presidente Fernando Henrique. Então, ele está falando de matar o presidente, entende? Como seria, então, se ele ganhasse as eleições, ele virasse presidente e alguém falasse de matar ele? Como ele reagiria a isso? Se ele, que é um deputado federal, fala isso, é tão complicado, né? E para familiares de desaparecidos na ditadura, em cartaz anexado na entrada do gabinete na Câmara dos Deputados em 2009. Desaparecidos no Araguaia, quem procura osso é cachorro. Que é uma falta de educação, assim, uma falta de empatia, uma falta de um monte de coisa. Então, assim, de novo, não é... Eu não estou querendo ser agressivo, não estou querendo falar que esse cara é um demente, eu estou tentando procurar, inclusive, alguma sanidade no que ele fala, apesar de ser muito difícil. Pegar esses discursos dele e achar algum ponto que eu consiga ligar as coisas, mas é muito difícil porque se eu vou fazer isso, eu só consigo ligar esses pontos de forma que ele pense que ele é uma pessoa realmente preconceituosa, como ele fala, que ele é preconceituoso com orgulho, que ele é homofóbico, porque ele fala de gay de uma forma muito estranha, apesar de ele falar muito, eu não sou, me mostre, ele tá aí, esses vídeos estão todos espalhados pela internet. Eu vi o vídeo do Roger, do Traje a Rigor, falando que gostaria de votar no Bolsonaro para mudar. Eu também sou a favor da mudança, mas a gente precisa pensar, inclusive, na maneira que a gente vai mudar, porque pode ser um caminho meio sem volta também, né? Talvez, ou não também, talvez a coisa nem mude tanto, mas é esquisito pensar que um cara que diz tudo isso aqui, eu acho que foram mais ou menos 26 coisas que eu peguei aqui, tirando várias outras polêmicas, que são só polêmicas, é difícil pensar que um cara desse possa representar a mim ou a você. Por mais que você seja super eleitor do Bolsonaro, se você vira um potencial alvo nisso que ele está falando, talvez, cara, você vá se ferrar na mão dele. Então, a gente está começando a chegar cada vez mais num momento sério da nossa história política, né? Então, tá na tua mão, tá na minha mão, tá na mão da gente, tentar mudar um pouco mais de maneira um pouco mais consciente. Se você for votar nele, vote conscientemente do que ele pode fazer quando ele entrar lá, tá bom? Então é isso. Nem vou falar para curtir e compartilhar. Faz se você tiver afim. Até mais.